Olá, amigos da Solar TV, mais um Solar TV Entrevistas começando aqui e hoje recebendo um especialista técnico da Fronius, o Thiago. Tudo bom, Thiago? Seja bem-vindo. Opa, Ricardo, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, para a gente estar mais aqui presente em mais uma dessas entrevistas aí. Dá um alô para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou o Thiago, me apresentar, né? Sou engenheiro de energia por formação e faço parte do time técnico da Fronius aí na área de solar. Legal, bacana. Tem muita coisa legal para a gente falar dos equipamentos da Fronius, né, e do mercado solar como um todo. Então, Exatamente. Hoje, Thiago, o que eu quero falar aqui e trazer aqui para as pessoas é a questão de usinas. Então, vamos falar de portes de usinas em geração distribuída. E aí vem a questão, o que é melhor, né? Eu trabalhar com inversores maiores, centrais, ou inversores menores? E isso é uma questão que não é só técnica, também é econômica. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Exatamente. Só para contextualizar, né, o pessoal aí quanto à questão de usinas, né, os formatos que são possíveis dentro de uma usina, quanto aos equipamentos, né, os inversores. Existem hoje os inversores centrais, né, que trabalham com potências maiores, e normalmente para usinas há uma quantidade menor de equipamentos normalmente utilizado, certo? Para já ter menos equipamentos para dar o total dessa potência que a usina necessita. Vou pegar um exemplo aí de usinas de 1 mega, né? O famoso 1 mega aí, que é o patamar que todo mundo mira. Então, em vez de você ter 4 inversores centrais de 250, você pode trabalhar com uma quantidade maior, certo? Com inversores menores. Por exemplo, hoje a Fronius trabalha com inversores de 25 e 27 kW. Então, a gente distribuiria essa potência total de 1 mega dentro desses equipamentos que têm a potência menor, de 25 e 27 kW, certo? Então, essa é a primeira questão, uma das primeiras vantagens que a gente consegue citar para esses inversores menores, né, de menor capacidade, porque você acaba descentralizando essa potência total da usina em diversos equipamentos. Na questão de econômica, que você diz, né, que é muito comum nesse tipo de situação, o que você ganha? Você ganha muito na operação da sua usina, na questão de manutenção mesmo, certo? Porque, imagina, sua usina é composta por 4 equipamentos que compõem a potência total dela. Se um equipamento vem a falhar, você perdeu 1/4 dessa produção. Então, é um dump econômico que você tem muito alto. Quando você tem diversos inversores distribuídos para compor essa potência total, a sua perda de energia em caso de falha de um dos equipamentos acaba sendo muito menor, certo? Então, esse é um primeiro ganho que a gente vê nítido quando a gente descentraliza a potência de uma usina distribuindo em vários equipamentos, viu, Ricardo? Legal, bacana. Então, o que tem que ser levado em conta também é o tempo dessa usina em operação, Isso, né? Então, exatamente, não é porque só a implantação da usina. Exatamente, né? Acho que todo projeto fotovoltaico tem que ser analisado de 2 maneiras. O primeiro deles, né, o total para você levantar a usina, né, o custo de capital, o custo inicial que você tem. E entra a questão de mão de obra, a questão de equipamentos, né, inversores, o chamado balance of systems, né, que entra cabo, string box, a questão dos módulos também. Isso tudo é o seu custo inicial. Só que o que vai te gerar receita para pagar o seu investimento, para você ter o payback e você ter o ROI final, né, o retorno sobre o investimento, é o quanto a sua usina vai durar. A questão dos 20, 25 anos, que é o target, né, de vida útil de um projeto fotovoltaico. Tá? Então, quanto menor o seu custo de manutenção, de perdas de energia nesse tempo de 20 anos, maior vai ser o retorno financeiro que você vai ter com o seu empreendimento. Com certeza. E você ter um inversor de 25, 50, um inversor Fronius menor, de backup pronto uso na usina, também é mais Exato. negócio que você ter um inversor maior, Sim, né, no custo sim, ali, exatamente. né? Essa é exatamente outra vantagem que você tem dessa utilização de inversores menores. A questão logística, né? Pensa, um inversor de 250 quilowatts é um trambolhão, é muito grande. Você não consegue ter um equipamento de backup só almoxerifado para quando um quebrar, você já for lá prontamente fazer essa substituição, né? Então, o inversor menor te dá essa vantagem, te dá essa rapidez para a sua manutenção. Então, também é outra vantagem que a gente contabiliza bastante na hora de pensar aí no projeto fotovoltaico de uma usina. Essa questão da rapidez. Ô, Thiago, eu visitei algumas usinas de 1 mega, né?
E conversando com engenheiros, eles falavam assim, Ricardo, também tem mais vantagens, né? Por exemplo, a gente trabalha com frônios aqui, são vários frônios, tá? Nesse modelo de negócio que a gente está falando. Para você tirar um inversor de 250, um maior que isso, e colocar em um carro, já não é um número maior de profissionais envolvidos, já é um tipo de veículo diferenciado, né? Você diminui vários itens também. Então, isso fica interessante. Agora, Thiago, falando um pouquinho da parte da construção da usina, né? Na operação e manutenção eu vejo muitas vantagens em trabalhar com inversores menores. Agora, na construção da usina, como que fica a questão da parte CA, trabalhando com inversores menores? É até bom você mencionar isso, Ricardo, porque quando a gente tem esses inversores menores, né, a gente consegue trabalhar em duas topologias, não topologias, a questão de, descentralização, né, das potências. Quando a gente fala das topologias de instalação, a gente fala da descentralização da instalação. Certo? Então, com inversores menores, a gente consegue isso, fazer uma instalação descentralizada, uma instalação centralizada. Não tem nada a ver com a questão de quantidade de equipamentos, né? A questão mesmo de posicionamento geográfico ali dentro da usina. Né? Então, essa flexibilização você tem com esses inversores menores, e isso vai variar de projeto para projeto. Não tem como a gente saber se uma usina de 1 mega com uma topologia de instalação descentralizada vai ser melhor que uma topologia centralizada. O que é? Só para o pessoal entender um pouquinho melhor. Né? Inversores centrais, inversores de maior porte, né? A gente não tem essa possibilidade. Então, todos esses inversores são instalados próximos ao padrão de entrega de energia da concessionária. Então, basicamente próximos do transformador. Então, a gente utiliza muito cabeamento de corrente contínua. Certo? Quando a gente tem equipamentos menores, de potências menores, a gente pode trabalhar tanto nessa topologia centralizada, certo? Então, todos os inversores ficam lá no skid, próximos do transformador, e a gente ainda assim continua utilizando essa quantidade maior de cabo de corrente contínua. Certo? Uma quantidade menor, pelo trecho, né, que a gente tem, próximo ao transformador, uma quantidade menor de cabo de corrente alternada. Certo? Só que a descentralização dessa topologia, né, do local da instalação, é uma vantagem que você pode trabalhar agora com maior quantidade de cabos CA. Todo mundo sabe que existe uma diferenciação de preço, né, para esses cabos. Hoje, a tecnologia que existe em cabos de corrente contínua é totalmente diferente da tecnologia que são empregadas nos cabos de corrente alternada. Você também não deve saber, mas eu venho também da indústria de cabos, né? Poxa, então, tem um pouquinho mais esse parte de conceito, né, das tecnologias que são empregadas em cada um desses tipos de cabeamento. Aí existe uma diferença de preço muito grande. Então, mas isso deve ser avaliado sempre de projeto para projeto, porque às vezes a distância das strings para o transformador, que seria a distância total ali de cabeamento, né, é diferente de uma para outra. Não tem como a gente saber ao certo. Então, a possibilidade que você tem de flexibilização com um equipamento desse te traz essa liberdade. Então, você pode, para o seu projeto, não ficar amarrado em uma só topologia de instalação. Você avalia os dois casos, vê qual que é mais viável economicamente, para aí sim você poder fazer a instalação. Isso só é possível com inversores que te dão essa flexibilização na instalação, como são esses inversores, o Fronius Eco, né, os famosos Fronius Eco de 25 e 27 kW. Bacana. E a questão do Fronius Eco, já entrando na questão do equipamento, a gente ainda pode utilizar ainda a questão do oversizing dele, né, nas usinas. Então, eu posso calcular uma stream pensando já nessa possibilidade. E a gente consegue fazer esse sobredimensionamento, né? Bacana. Até 40%, é isso? Eu consigo colocar mais de módulos. Exatamente, né? A gente tem 4 famílias de inversores, né, a Fronius. Lógico, para esse tipo, para potências maiores, né, mais altas, a gente utiliza mais o Fronius Eco, que é o mais comum. Mas a gente tem o Fronius Primo, né, que é o oversize de 50%, o Fronius Simo também 50%, o Simo Brasil, que é 40%, que é igual ao Eco, também é 40% de potência em módulos comparado à potência nominal do equipamento. Tá, falando agora do Primo, do Eco, tem alguma restrição ao quanto a utilização em usinas? Falar, não utilize Primo é mais residencial ou não? Basicamente, na verdade, os inversores, né, não existem essas restrições, né? Você respeitando todos os limites elétricos do equipamento,
você não teria nenhuma restrição. Logicamente que fica inviável pela quantidade muito maior de inversores que você necessitaria, né? Porque de inversores primos, a gente está falando mais voltado à área residencial também por conta da tensão de alimentação dele, né? A tensão dele é 220. Então, normalmente uma usina não vai trabalhar nesse nível de tensão. Certo? E os limites elétricos também acabam, de potência, por exemplo, acabam sendo muito menores, né? São 3, 4, 5, 6 e 8,2 kW. Então, você precisaria um pouquinho mais ainda de inversores. O benefício é que ele é muito mais leve que o inversor eco, que já é muito leve comparado ao inversor central, né? Sim, com certeza. É até possível uma agilidade maior ali na manutenção, Exato. tempo de parada menor na usina. Esse é outro ponto que eu até queria mencionar, porque se você for pensar na construção do inversor Fronius, né, vamos pensar novamente no inversor Eco, né, que é o mais destinado a esse tipo de aplicação. Ele tem esse conceito SNAP, né, que é o método de instalação dele. O inversor Eco, na verdade, todos os inversores da linha da Fronius, né, possuem 2 módulos de instalação. Né? A gente tem um módulo de fixação, né, de conexão com os cabeamentos, e esse é o módulo que vai na parede. E a gente tem um módulo de potência, né, que ele vem com gancho, que a gente só faz o encaixe nessa base. Então, te dá muito mais agilidade. Caso o inversor desse venha a falhar a parte do módulo de potência, por qualquer motivo que seja, né, você não precisa tirar toda a construção dele. Você não precisa nem desacoplar o cabeamento. Basta você pegar uma outra base, um outro módulo de potência novo e fazer o encaixe. Então, plug and play, né? Exatamente. É igual o USB que a gente tem no computador. Igual um HD, né? Colocar lá e continuar. Então, poderia até comparar então a um Fórmula 1 ali, um pit stop bem rápido. Pit stop muito rápido, exatamente. Deve ser até mais rápido que aqueles pneus enormes. Legal, bacana. E a questão quando a gente fala do monitoramento, né? Porque a gente sabe que vai ser um monitoramento para cada inversor, ou é possível fazer, além disso, uma centralização disso no aplicativo e monitorar a usina? É possível. É possível? É possível. Acho que anterior a esse tópico, até legal mencionar que quando você tem essa maior quantidade de equipamentos, né, de inversores, você, além da questão... Lógico que vai ter um monitoramento para cada um, né, já adianto isso. Mas você também consegue ter a flexibilidade de trabalhar com diferentes topografias de terreno. Às vezes a pessoa tem uma limitação, o terreno tem desníveis, você não vai ter a mesma orientação. O pessoal que trabalha com usinas de telhado, né? Às vezes tem essa questão das águas, mais de 2 águas que sejam, angulações diferentes, né? Ou questão de sombreamento. Quando você tem mais inversores, você consegue fazer esse destinamento diferente, né? De MPPTs. Então, você consegue trabalhar de maneira mais eficiente. E voltando à questão do monitoramento, né, você conseguiria monitorar cada um desses equipamentos individualmente e centralizar todos eles em uma instalação. Né? O portal SolarWeb, né, nosso portal gratuito, para o monitoramento dos inversores Fronius, você consegue registrar, fazer o cadastro da sua instalação, né, colocar lá os dados geográficos, o nome da instalação que você quiser, e cadastrar todos os números de série desses inversores listados dentro dessa instalação, e você consegue, assim, ter a produção geral, né, conseguir medir a produção geral diária da usina, certo? E também monitorar cada nível elétrico de cada um dos inversores individualmente. A gente consegue até mesmo fazer diagnósticos, né, através das curvas elétricas do inversor. Se a gente vê se a tensão de corrente alternada está muito alta, está causando algum tipo de desligamento no inversor, a gente consegue ver isso através dos gráficos que são gerados dentro do portal. Então, é uma vantagem muito grande, também é gratuito, né? Então, sim. Essa é um grande diferencial que a gente vê. Aqui, ó. Aí, Ricardo tem casa, né, Ricardo? Tem, tá funcionando, ó, tá gerando. Então, esse aqui é o reduzido, né? Aí, do portal, eu vi lá, que dá pra gente colocar curvas bem, né? Bem mais completo, Muito, exatamente. Né? E aí você consegue alimentar ali de informações, então é bem bacana mesmo. Bacana. Exatamente. Tem um nível de detalhe muito grande, né, dentro do portal completo, que é no navegador do computador. Bacana. Legal. Mais algum complemento que você acha interessante a gente citar relacionado a usinas com inversores menores? Até a questão econômica que eu comentei sobre as topologias de instalação, Ricardo, eu queria até falar para o pessoal
que esse é um estudo um pouquinho mais detalhado, né, que as variáveis econômicas precisa prestar bastante atenção. E a Fronius, só deixar a propaganda aqui, a Fronius fez um webinar sobre esse tema. Então, no nosso canal do YouTube está gravado. Se o pessoal tem uma curiosidade de saber qual a vantagem real econômica de fazer esse tipo de instalação, né, ter essa possibilidade, existe lá o nosso webinar gravado no YouTube, tá? Até Poxa, agradeço bacana. aí o espaço para a gente poder divulgar isso aqui. Legal, essa era uma grande questão que eu queria trazer aqui na Solar TV. Nós estamos falando com um especialista da Fronius, mas isso eu acredito que, né, a gente está falando de inversor. Então vamos pensar assim, que para você, integrador ou consumidor final que está vendo esse vídeo, a ideia é mesmo você amadurecer ali o conhecimento para você ver que existe muito mais vantagem que desvantagens trabalhar com inversores menores numa planta maior, né? Agora, eu conversei com um integrador do Norte e ele falou a questão que lá é muito quente, né? Então, ele teve que substituir alguns inversores que não aguentaram a temperatura. E eu sei que existe a ventilação forçada nos inversores da Fronius, né? Exato, isso é uma super vantagem em relação a manter a integridade do equipamento, dos seus componentes internos em temperaturas elevadas. Então, isso é muito bacana a gente falar também aqui. Exatamente, porque como a gente está falando de operação e manutenção, né, isso está totalmente destinado a um tema como esse, né? Ainda mais pensando em usinas que normalmente são destinadas a locais que têm uma irradiação solar muito alta, isso também causa aquecimento, né? Causa o aquecimento dos módulos solares, dos inversores, de toda a questão, todos os equipamentos que estão expostos ao sol ali naquele local, né? E a questão da ventilação ativa a gente incorpora isso em todos os nossos produtos da unidade de negócio solar por conta dos benefícios que isso traz. Tá? E não só a questão da parte de os componentes internos não se degradarem, mas também você ter a potência total, a capacidade total em potência do seu equipamento. Quando a gente fala de aquecimento dos inversores, todos os inversores, qualquer fabricante, eles vêm com um dispositivo de proteção e quando ele atinge determinado nível de temperatura do equipamento, ele vai reduzir a potência para, logicamente, não queimar os componentes internos. Né? Quando a gente incorpora a ventilação ativa, essa temperatura limite, né, entre causar a redução da potência do equipamento acaba sendo mais elevada. Então, a gente tem aí um limite maior que ele suporta essa temperatura. Por quê? O nosso inversor tem esse arrefecimento, tem um sistema de ventilação muito mais eficiente. Isso está em todos os nossos equipamentos. Tanto é que a Fronius, outras Fronius também realizam muitos estudos, né? E teve um estudo da Fronius da Austrália, né, que fez a medição de quanto de potência você perderia caso não tivesse um inversor que possua um sistema de refrigeração eficiente, né, comparando um sistema Fronius, né, com ventilação ativa, contra um outro inversor que não possui essa tecnologia, né, que seria a refrigeração passiva. O ganho em potência diária, de energia diária, desculpa, foi de 15%. Nossa, então, imagina o impacto que isso causaria dentro de uma usina que, basicamente, a receita que você tem é a energia gerada. Exatamente. Então, 15% você está esticando o seu payback aí um tempo muito maior, tá reduzindo o seu retorno do seu investimento para níveis mais baixos, né? Então, são outras considerações que você também deve avaliar na hora de fazer a aquisição de um equipamento. Também é importante mencionar que esses equipamentos que possuem ventilação ativa têm periodicidade de manutenção menor. Não existe essa periodicidade, na verdade. Né? A gente não estipula que a cada 6 meses, a cada 1 ano, você deve obrigatoriamente fazer a verificação do sistema de arrefecimento. Né? A gente não implica isso. Né? Então, você, novamente, não está destinando uma mão de obra a cada 6 meses, a cada 1 ano, que seja para fazer a verificação dos equipamentos. Então, é outro ponto aí que a gente pode colocar como economia, né, para o seu empreendimento. Exatamente. Tá aí, pessoal, não é só a questão de implantar e ver a usina lá colocada naquele ponto. Não, é o tempo que ela vai operar, ela performar aquilo que você está querendo, né? Exatamente. Ela devolver para o teu investimento aquilo que você pretende. Então, são nos detalhes
que a gente faz a diferença ali no investimento. Agora, a gente falou aí, né, por último, da questão do tempo, de garantia, de manutenção, tá? Vamos entender um pouquinho a questão assim. Tem muita dúvida no mercado a questão, quanto que o inversor dura, realmente? A vida dele, né? Olha, o inversor, eu preciso calcular a cada X anos que eu vou precisar substituí-lo inteiro, ou não, ou a cada X meses eu tenho que fazer uma manutenção. Fabricante falando agora. Isso é uma questão que gera muita confusão, né? A questão de vida útil contra tempo de garantia, né? O pessoal confunde. São coisas completamente diferentes. Primeiro, falando da garantia, né? Aquilo que o fabricante vai cobrir caso haja algum eventual defeito no equipamento. Né? Garantia dos inversores da Fronius são 2 anos de fábrica, tá? Mais 5 anos caso haja o registro do produto naquele portal que a gente mencionou. SolarWeb. SolarWeb. Se você registrar o número de série no SolarWeb, você ganha mais 5 anos de extensão de garantia gratuitamente. Okay? E a questão da vida útil. A vida útil do inversor ela é estimada através de ensaios laboratoriais, né, de envelhecimento acelerado, né? Esse é o nome dos ensaios que fazem parte, né, para determinar essa vida útil. E ela é estipulada em 20 anos. Então, o seu equipamento, trabalhando dentro dos limites elétricos ideais deles, não ultrapassando não desrespeitando nenhuma orientação que exista no manual, vai durar 20 anos. Isso determinado pelos ensaios. Certo? Poxa, que legal. Só que a gente tem casos, né? A própria Fronius mesmo tem inversores. A gente faz inversor fotovoltaico desde 1992. Então, foi WIG, basicamente... Né? Ainda tinha antes, era inversores... A gente trabalhava com inversores centrais antes, né, mais antigos, que era a solução do momento, né? A gente tem G Plus aqui no Brasil também funcionando aí, inversor os primeiros que chegaram no Brasil. Então, são inversores que já têm bastante tempo e estão funcionando ainda perfeitamente, né? Exato. Então, não necessariamente esses 20 anos vão ser exatos, né? A gente pode estender isso para 25, talvez, depende muito das condições de instalação do inversor, questão da manutenção. Se caso você verifica que o seu inversor possui algum tipo de performance que não seja ideal, se você realiza manutenção, é algo que vai te agregar mais vida útil, certo? Você fazer a manutenção do seu equipamento. Bacana. Então, com certeza, toda a manutenção que você aplica no equipamento vai te trazer mais benefício quanto à longevidade dele, né? Então, você está estendendo um pouquinho mais a vida útil. Agora, o pessoal confunde bastante. Agora, por exemplo, vamos pensar que eu tenho lá uma usina instalada com Fronius e tal, e daqui a 12 anos, 13 anos, 14 anos, aconteça uma falha. Como que a Fronius ela dá continuidade em peças, porque até lá não vai ser outras linhas, e aí vai, né? Tá vindo linhas muito bacanas por aí da Fronius, né? Mas vão ser inversores ultrapassados no tempo, né? E isso, a empresa dá um respaldo de quanto tempo? Isso depende muito das tecnologias que vão avançando, né? Como você falou. Por questão de garantia, a gente tem esses 7 anos. Bom? Então, aí cobrindo o preço de peças, questão de frete de retorno em alguns casos, né? Então, a gente consegue cobrir isso aí por Fronius. Caso sejam inversores mais antigos, como a gente tem o G Plus, né? A Fronius ainda garante o atendimento total para o consumidor. A Fronius, acho que o maior diferencial da Fronius, nem a gente está falando de produto. Mas é garantir esse atendimento. Mas a nossa excelência é o atendimento, né? A gente tem uma equipe muito grande de pós-venda. O pessoal lá do chamado TSN, né, o Suporte Nacional Técnico. Então, a gente tem 6 pessoas totalmente dedicadas a atendimento via telefone, atendimento via e-mail, né, até mesmo por WhatsApp a gente responde em muitos casos, né? Então, a gente tem uma equipe muito capacitada, muito completa para garantir o pós-venda de qualidade, certo? E respondendo a pergunta, né, esse suporte vai existir para qualquer produto da Fronius, seja ele de 1992, né, desde quando ele é o primeiro inversor, ou até agora mais atual. A questão é que aí a gente vai determinar se nós ainda temos a peça disponível, né? Mas se vale a pena, né? Às vezes também o custo compensa comprar, e outra, a tecnologia evolui tanto que compensa você fazer um retrofit na usina, né? E não fazer um overhauling na usina. Exatamente. A gente vê a questão do solar, né? O mercado como um todo, ele se desenvolve muito rápido, extremamente rápido.
Então, às vezes, o investidor, daqui 5 anos, ele vai ter uma tecnologia muito mais avançada e preços menores. Isso é o que está acontecendo, né? Desde o começo lá do lançamento da resolução, né, em 2012, os preços eram basicamente muito mais altos do que hoje. Hoje se reduziu muito, então talvez daqui 5 anos reduza ainda mais, ao ponto que não vale a pena a gente fazer a manutenção daquele investidor mais antigo e sim um retrofit com algo mais atual. Mas isso a gente consegue passar um atendimento para a gente trabalhar junto nessa questão, determinar se vale a pena ou não a reposição de uma peça, né, mais Ou a antiga substituição ou a do substituição equipamento do inteiro. equipamento. Bacana. Exatamente. E assim, né, muito se fala na perda de potência dos módulos ali, da geração dos módulos a cada ano, né, que se passa, Uhum. tal. Então tem, né, tem dois tipos de garantia que o fabricante do módulo, né, Isso. oferece. Ainda da gente tá. Agora o inversor, uma curiosidade até, ele perde com o passar do tempo ou não? Só na questão do aquecimento mesmo. Se ele aquece, ele vai gerar menos, mas ele não vai perdendo com o passar do tempo. Não, com o inversor não tem essa redução da eficiência conforme passa os anos, né? Porque quando a gente vê o datasheet do módulo, né, é exibido até um gráfico para você ver qual que é a redução de eficiência, né, se ela é linear ou não, se ela é anular, durante a vida útil do equipamento, né, do módulo, no caso. O inversor não tem isso, né? Existem a eficiência global, né, do equipamento, a eficiência de MPPT, né, que seria a maior faixa de eficiência do inversor, só. Né? A única questão que existe com redução da eficiência é a questão de aquecimento, como você falou, né, que existe o corte da potência de saída, então você não vai produzir o que o seu inversor está disposto, é capaz de produzir, né, na capacidade máxima, e só, não existe essa redução por conta do envelhecimento do equipamento. Né? Porque ele é um equipamento ativo, né? Ele é o cérebro ali na instalação fotovoltaica, ele não é equipamento passivo dentro do projeto. Exatamente. E sombreamento, pessoal, sombreamento natural também é uma super vantagem trabalhar nesse modelagem de usina, né? Porque se eu tenho isso, toda usina está 100% vai acontecer um momento, né? Você tem uma sombra em uma parte da usina, durante o dia em outra. Então, quando você tem isso na modelagem ali da usina, você está coberto ali mais produção, mais geração e o que realmente vale, a entrega da energia, a produção da energia. Exatamente. Sempre lembrando que a receita que você tem com o seu projeto é a energia gerada. Né? Então, quanto mais energia você produzir, menor vai ser o seu payback e maior vai ser o seu retorno sobre o investimento. Né? E quanto a essas situações, né, que a gente não tem como prever, lógico que existem ferramentas de simulação muito complexas, né, que conseguem estimar o seu nível de geração anual com bastante precisão até, mas ainda assim, né, a questão climática é algo muito difícil de a gente prever daqui a um ano, né, dentro de um projeto. Então, a Fronius acaba equipando os equipamentos com a maior inteligência possível para a gente garantir essa maior produção. A gente tem incorporado a todos os nossos inversores um algoritmo inteligente que vai garantir a maior produção mesmo em questões de sombreamentos parciais dentro da nossa usina. Se parte dos módulos estão sombreados, a gente ainda consegue atingir um nível de geração bem maior do que outros inversores que não possuem essa inteligência. Essa inteligência é uma MPPT inteligente, né? Exatamente, é uma MPPT inteligente. A gente tem até um nome bonito para isso, né, Ricardo? Chama Dynamic Peak Manager. Eu acho o nome muito bacana, Dynamic Peak Manager. É muito bom. Legal. A gente tem bastante conteúdo também produzido sobre esse assunto, se o pessoal tiver curiosidade de aprofundar um pouco mais nesse tema. Legal. Pessoal, hoje eu conversei com o Thiago, da Fronius, um especialista técnico, está aí disposto a conversar com a gente mais vezes. Thiago, seja sempre bem-vindo aqui na Solar TV. Eu acredito que assuntos técnicos nunca vão faltar, né? Porque a gente sempre está em constante melhoria dos equipamentos, a questão do hardware mais software, a questão do avanço tecnológico e o que mais os inversores vão fazer. Então, sempre teremos bons papos aqui e sempre será nosso convidado aqui na TV Solar. Muito obrigado, Ricardo. Agradeço novamente pelo convite aqui para a gente bater esse papo aqui rápido, né? Mas cheio de conteúdo, né? E legal que eu pude, né, ter esse espaço para trazer um pouco mais de informação sobre os nossos produtos aqui para o pessoal que está assistindo a TV Solar.
né? E caso vocês queiram aprofundar, novamente fica o convite para visitar o nosso canal no YouTube, tá? Para conferir todos os conteúdos que a gente tem publicado. Nesse tempo de quarentena, a gente tem feito bastante coisa, viu, Ricardo? Então, exatamente. Conteúdo é o que não vai faltar lá. Eu acho que a gente até está produzindo mais conteúdo, né? É impressionante. Nossa, muito mais. Eu muito vejo mais. a quantidade de webinars que vocês já criaram. Então, todos de altíssima qualidade, muito legal, bacana mesmo. Parabéns pela produção aí do conteúdo, parabéns pela Fronius, e nos veremos em breve aí em mais vídeos aí. Obrigado, viu, Thiago? Obrigado, pessoal. Até mais. Até.